E perguntaram, uma pessoa um dia perguntou para ele, o que é unção? Ele disse assim, ele estava num campo, tipo uma fazenda, e tinham pássaros que estavam em cima de fios de eletricidade. E dava para ver as vacas, o gado pastando. Ele disse assim, eu vou te explicar o que é unção. Está vendo aquelas vaquinhas pastando? Sim. Está vendo aqueles pássaros nos fios de eletricidade? Sim. Unção é quando as vacas que estão pastando estão nos fios e os passarinhos estão lá no campo. Hã? Porque não é uma coisa explicável. Racionalmente, ou com a sabedoria humana, você não explica isso. Mas o Espírito Santo te leva à revelação. Amém? Então eu senti muito a presença de Deus naquele dia. E vocês não podem deixar isso baixar. Muito pelo contrário, isso precisa ser intensificado. E a maneira de ser intensificado é buscando a Deus. Assim como vocês começaram a buscar lá. Logo em seguida, a apresentação da peça, eles começaram a louvar a Deus, e aquilo começou a tomar conta de todos que estavam lá. Mas louvar e adorar com simplicidade. O Kleber no violão, e de repente eles começaram a cantar todos em uníssono, ou seja, no mesmo padrão de unção que estava ali, na harmonia. E aí Deus veio. E quando o Senhor se manifesta, aí você nem sabe o que acontece. Fica de fato nas mãos do Espírito Santo. Amém, queridos? Então é isso. O mundo carece de respostas. A sociedade carece de respostas. O comércio carece de respostas. O setor financeiro carece de respostas. As indústrias carecem de respostas. A educação carece de respostas. A cultura carece de respostas. O esporte carece de respostas. Cada área da sociedade carece de respostas. E as respostas que eles precisam são as respostas dos céus. São as respostas celestiais. E as respostas celestiais, elas só podem serem dadas com o conhecimento da glória de Deus. Você não pode querer trazer respostas sem este conhecimento, mas o conhecimento e a revelação. Quando você vê algumas passagens em que Jesus está falando e dando respostas, aquelas respostas que Jesus deu, elas são carregadas poderosamente com as revelações. Cada resposta. Eram contundentes, em que os próprios fariseus ficavam sem ação. E as pessoas ficavam maravilhadas. Haja vista, quando os sacerdotes mandaram os seus soldados para prenderem Jesus, e ele estava na festa dos tabernáculos, ele ficou quieto durante um período, e de repente, no último dia, ele se levanta e começa a pregar, e começa a falar das coisas dos céus. E de repente, aqueles soldados voltam, e os sacerdotes e os fariseus que estavam lá aguardando Jesus chegar lá preso, eles perguntam, cadê o homem? Vocês não foram lá para prendê-lo? Nunca ouvimos falar como este homem fala. Eles foram tão tocados, eles foram tão impactados, que eles não tiveram como pôr as mãos em Jesus. Uma, porque não era a hora dele ser preso. E Jesus mesmo sabia disso. Com a revelação do Pai que ele tinha, ele sabia. Mas eles foram tão profundamente tocados, que eles voltaram boquiabertos. E eles próprios falaram, vocês também foram enganados por ele. E o mundo aguarda isso, e só nós temos as respostas, e só nós podemos dar. Eu quero falar algumas passagens, em algumas declarações que Jesus fez, que são muito fortes. Eu quero começar ali no livro de Marcos,
Capítulo 1. Capítulo 2, aliás. Agora, muitos podem estar se perguntando: como eu posso ter a revelação? Lendo a Bíblia? Sim, lendo a Bíblia. É um fato. Mas não é o fato só de você ler a Bíblia, mas de você ter um coração quebrantado. A revelação só é recebida quem tem o coração quebrantado, porque a palavra fala, um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Se a palavra fala que o coração quebrantado, Deus não desprezará, significa o seguinte, que Deus fala com este. E a palavra fala também no livro de Tiago 4,6, que ao humilde ele dá uma graça maior. Ou seja, ele se manifesta com mais intensidade, aquele que é humilde de espírito. Por isso que o evangelho é pregado aos humildes de espírito. Jesus disse isso naquela sinagoga, quando ele leu o trecho do profeta Isaías, que falava dele mesmo. Você quer ter revelação de Deus? Que o mundo espera. E o mundo espera mesmo, por isso que virá o grande avivamento que jamais o mundo viu. E esse poder, essa revelação só vem quando você tem esse coração humilde. Porque esse é o naipe de Deus para nós recebermos o que Ele quer nos dizer. E Deus, Ele quer falar a cada dia conosco. Não é só de vez em quando. Por isso Ele espera você estar lá quebrantado diante dEle, para Ele poder falar. Se não houver quebrantamento e humildade, não tem como ouvir. E também não tem como Deus falar. Eu posso falar isso de experiência, amados. Não que eu tenho a revelação, não é isso. Eu não tenho a revelação. Eu tenho quando Deus pode falar comigo. Quando Deus tem espaço para falar comigo. Agora, quantos de nós que não damos espaço para Deus falar? Porque muitas vezes são as nossas ideias, são os nossos pensamentos, são as nossas opiniões. E Deus mesmo não pode opinar. Deus mesmo não pode falar. Por isso que Jesus disse, eu vou falar mais uma vez, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O próprio Deus falando. Porque Jesus é Deus. Cristo é Deus. E Cristo estava em Jesus. E Cristo está em nós. Mas vamos dar espaço para Ele. Espírito Santo, encontre espaço na minha mente. Espírito Santo, encontre espaço na minha alma. Encontre espaço no meu espírito. Para que o Senhor possa falar através da minha vida. E que o Senhor possa usar cada um dos meus irmãos que estão aqui. Cada um desses que estão ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente. Marcos capítulo 2. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Jesus na casa dele. Ele morava em Cafarnaum. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, anunciava-lhes a palavra. Já pensou uma multidão entrar na casa de Jesus? Que coisa doida. Quantas pessoas será que pensam que Jesus não recebia ninguém na sua casa? E tinha uma multidão lá, na casa dele. E diz que nem nos lugares junto à porta cabiam de tanta gente, era uma multidão. A palavra diz isso. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. 5. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O que estava acontecendo ali? E por que essa palavra de Jesus? Qual a razão dele não ter dito antes de falar isso? Levanta-te e anda. Por quê?
Porque, em primeiro lugar, aqueles 4 eram pessoas humildes, por isso ele disse sobre a fé deles, vendo a fé deles. E o homem que estava paralítico numa maca, também tinha um coração humilde, porque senão ele mesmo teria dito: eu não quero ir lá, não me levem até lá. E por causa do número de pessoas que tinham, eles só encontraram uma maneira de levá-lo até onde Jesus estava. Vamos fazer uma abertura no teto e descê-lo pelo teto. Eu não sei a ginástica que eles fizeram, eu não sei a maneira como eles fizeram para fazer isso. Uma coisa, vocês podem estar certo, as casas não tinham teto muito alto. Tinha um teto baixo. E a casa de Jesus também não deveria ser muito pequena, por causa da quantidade de pessoas que estavam lá. Então aquele homem ia ser exposto a uma multidão. E aqueles 4 homens também estariam sendo expostos pela maneira como eles conduziram tudo. Então uma coisa é muito clara: tanto os 4 como o homem que estava lá enfermo, eles tinham um coração quebrantado. E pelo fato daquele homem que estava no leito ter o coração quebrantado, ele estava pronto para receber o perdão. Com certeza ali já estava havendo arrependimento, pelo fato até dele estar enfermo. Tanto é que a enfermidade dele era oriunda dos pecados que ele tinha. Mas ele teve o coração simples e humilde para ir lá, estar diante de Jesus. Por isso que Jesus falou: os vossos pecados estão perdoados. Ali começou uma grande libertação na vida daquele homem, e com certeza na vida dos 4 também. Ali foi uma revelação para eles. Mas só que os fariseus não estavam compreendendo, os legalistas não compreendiam aquilo mexia com eles, e eles arrazoavam no coração a respeito daquele fato: quem é este que pode perdoar pecados? E Jesus, sabendo que eles estavam arrazoando no coração, diz: estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Quando você é humilde de espírito, você tem a revelação, amém? Eu falei isso. E você também, por este fato, pode saber o que as outras pessoas que não têm a revelação, porque não são humildes e quebrantadas, você vai poder saber o que elas estão arrazoando nos corações. Por isso você vai ter a resposta contundente que o mundo está esperando. Amém? E aí, qual é mais difícil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ponto. Uma coisa que vocês precisam entender: Jesus não disse assim: para que saibais que Deus, porque eu sou Deus, tem poder para perdoar pecados, digo ao paralítico: levante e anda. Ele não disse isso. Isso é o Filho do Homem. Jesus não fez exibicionismo, mas ali se manifestou a própria humanidade de Jesus, a humildade de Jesus. Mesmo sabendo o que estava dentro dele, Cristo, que é o Filho de Deus, Cristo nele, mesmo ele sabedor disso, ele não usurpou ser igual a Deus, e ali se manifestou este poder, amados. O poder se manifesta quando há humildade, amém? Você quer ser um vencedor? Todos querem ser vencedores, todos querem triunfar em cada área que atua. Se você é um comerciante, você quer ter triunfo no comércio.
para que as outras pessoas vejam o teu triunfo. Sim, é tremendo, mas é importante que as outras pessoas vejam que Cristo está na sua vida. A única maneira é ser humilde. Aí você vai andar no trilho da revelação de Deus. E quando você começar a ler a Bíblia com o coração humilde, Senhor, eu preciso da tua revelação. Fala comigo, porque as pessoas estão aguardando isso. Porque não vai ser para você, sim, em primeiro plano no teu espírito, mas as outras pessoas estão esperando aquilo que Deus vai falar contigo, a revelação que Ele vai imprimir no teu espírito. As pessoas estão esperando, amados. O mundo espera por isso, o mundo está ardente nessa expectativa da revelação. Por isso que a palavra fala, Romanos capítulo 8, a partir do 25, a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Oh, meu Deus, quando nós vamos entender isso? Quando? Deus não quer dar revelação só a mim, Deus quer dar revelação a cada um. Para você falar como Ele falava. Não é diferente. Para você exercer isso que foi deixado para você exercer, representar Cristo. Ser representante de Deus na terra. Continuar a obra que Cristo manifestou. Ela continua, o Senhor continua caminhando aqui através de nós. Amém, amados? Então nós precisamos abrir a nossa mente. Ceder o que precisamos ceder. Porque uma coisa que nos mata é um negócio chamado orgulho. É impressionante como nós nos deparamos com isso. Eu digo, nos deparamos com isso no nosso meio. Você nota nas palavras, numa pequena palavra, você está vendo o orgulho ainda na vida de muitas pessoas. Veja bem, até eu tenho que tomar cuidado com isso. É uma coisa que nós precisamos vigiar cada dia da nossa vida, porque senão é vetada a revelação de Deus em nós. Nós somos diferentes? Somos diferentes. Nós temos algo que muitos não têm, estão esperando para que levemos até Ele? Sim, temos. Está em nós. Mas só que isso precisa aflorar. E a maneira de aflorar é desta forma que eu estou falando. E anseia para que muitos estejam aqui dando testemunho. Você pensa o quê? Que Deus não quer que você dê o testemunho? Lógico que quer. Porque o testemunho edifica a igreja e mostra como tem que ser feito. E a fé, ela é manifesta, ela é replicada, ou ela é multiplicada quando se dá um testemunho. Amém? O mundo aguarda isso. Vamos ver outra passagem. Eu estou dizendo algumas passagens que mostram as respostas de Jesus, assim como Ele deu aqui. No versículo 13, Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Amados, aquele homem era corrupto. Mas, pastor, como é que você sabe que ele era corrupto? Porque a maioria dos cobradores de impostos naquela época eram corruptos, aceitavam suborno. E eles cobravam impostos. E a maneira das pessoas não serem multadas, vamos dizer assim, era eles recebendo propina. Tanto é que Zaqueu, quando Jesus disse que ia jantar, ia pousar na casa dele, como foi mesmo, lá na festa, lá no jantar, ele disse, se eu defraudei, eu dou em 4 vezes mais. Eu restituo em 4 vezes mais. Aquele homem, num dado momento, quebrantou o coração, se humilhou e declarou o seu próprio pecado diante das pessoas que estavam lá. Então ele estava se confessando como um homem corrupto. E com certeza, Levi, que depois foi chamado de Mateus,
ele era corrupto, mas numa palavra, ele acabou seguindo Jesus. Como você explica isso? Você acha que racionalmente isso tem explicação? O espírito daquele homem já estava pronto para receber aquela chamada. Amado, Deus não chama os capacitados, Deus chama os quebrantados. Os quebrantados são aqueles que não se julgam capacitados. Eu não sou justo. Eu não sou nada. Eu quero depender totalmente de Deus. Deus chama estes. Enquanto você não estiver nesse ponto, Deus não pode te chamar. Mas a partir desse momento, a partir do momento em que você chega neste patamar, Deus te chama e faz tudo o que ele precisa fazer, porque quem capacita é Deus, quem respalda é Deus, quem supre é Deus. E ele foi chamado e imediatamente ele seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa. Que loucura! Publicanos e pecadores, uma multidão de pecadores e publicanos na casa do Levi. Já pensou que doideira isso? E Jesus lá com eles. Não adianta, é tudo contrário ao reino de Deus. O problema é que nós queremos impor o nosso modelo e não dá certo. Porque muitos eram aqueles que o tinham seguido. Quando os escribas, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos, tinha toda a turma dele lá. Não dá para imaginar isso. Toda a turminha do Mateus lá, ele convidou todos os amigos, cobradores de impostos, e diz a palavra, e muitos pecadores. O que será que eles conversavam? E Jesus lá com eles, comendo com eles. Isso é simplicidade, amém, mano? Eu não entro aí, de jeito nenhum. Eu não vou entrar nessa casa, eu não vou lá jantar. Mas acontece o seguinte, as pessoas que estão lá estão precisando de respostas. Muitas vezes nós queremos ser muito, como é que diz? Puritanos. Mano, para com isso. Rasga o verbo. Seja intrépido. Deixa Deus te usar, mas seja humilde. Por que come? Eles começaram a indagar. Disseram seus discípulos, por que come? Disseram aos seus discípulos, por que come ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, nós vamos ouvir muita coisa, e ouvimos muita coisa na nossa vida, e às vezes nós ficamos quietos, sendo que ali nós necessitamos disparar as respostas celestiais. Por isso nós precisamos tê-las em nós, porque nós vamos nos deparar com muitos momentos especiais, onde essas palavras dos céus precisam ser ditas. Criticar, para acusar, para condenar, os outros não. E o que Jesus respondeu? Tendo Jesus ouvido isso, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Respostas celestiais, amém. Imagina como eles ficaram. Aqueles pecadores converteram. Aqueles publicanos converteram. Glória a Deus. Quantos homens de negócios estão perdidos aguardando uma resposta, uma solução para os seus problemas? O espírito que está neles, o espírito do homem que está neles, está desesperado, aguardando ardentemente a revelação do céu, para acender o espírito deles. Amém, queridos? Uma outra passagem, no versículo 23 do Marcos, capítulo 2. Certo sábado, passando ele pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Estavam com fome, vamos colher espigas. Os fariseus disseram, vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse, nunca lestes o que fez Davi quando... Olha, resposta. Como é que ele podia dizer isso?
estava impregnado no espírito dele. O teu espírito, o espírito do homem que está em você, não estou falando do Espírito Santo. Tudo bem, o Espírito Santo está no seu espírito, mas eu digo, o teu espírito, ele quer a revelação. Amém? Ele quer ser impregnado com a revelação, justamente para estes momentos, para você disparar a revelação dos céus, como Jesus. Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que é isso? É a revelação do céu. O que ele está dizendo? Que palavra é essa? O homem, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Pelo seguinte, no 7º dia, a palavra diz que Deus descansou. Significa que no 7º dia, e 7 é a perfeição, e Cristo é o varão perfeito, foi entregue tudo para ele. Porque diz lá em João capítulo 1, versículo 1, o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, em função de Cristo, o Pai criou tudo. E depois que criou, entregou para Cristo, entregou para o Filho. Agora é contigo, eu entrego para ti. Por isso Jesus disse, o Pai a ninguém julga, porque entregou o juízo para o Filho. Deus estava falando assim, agora meu filho é contigo, eu entrego para ti. Por isso que ele é o próprio sábado. Cristo é Senhor do sábado, porque ele se assenhorou do sábado, porque o próprio Pai passou para ele. Por isso que esse negócio de que o sábado é dia de descanso, que é um estatuto perpétuo, está na palavra estatuto perpétuo, porque Cristo é o estatuto perpétuo. Amém? O sábado é perpétuo, porque o sábado é Cristo. Ele é o 7, ele é a perfeição. Amém, amados? Por isso que não tem nada a ver, por isso que Jesus andava mais de 1.200 metros, porque no sábado, para os fariseus lá, para os rabinos, para os ortodoxos, eles não andam mais de 1.200 metros. Eles não trabalham, eles não podem fazer nada, não podem colher, não podem trabalhar, porque é sábado. E Jesus estava colhendo espiga junto com os discípulos no sábado. Curava no sábado, pregava no sábado, e glória a Deus, aleluia. Então nós pregamos no sábado, também trabalhamos. Não estou dizendo que você não tem que ter um dia de descanso, é lógico que precisa, mas pode ser na segunda, pode ser numa sexta, dependendo daquilo que você faz. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Portanto, aqui diz, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Dê um aplauso ao teu Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, é claro, amados, uma coisa, não é só ter o conhecimento. Você pode ter o conhecimento, mas se você não tiver essa revelação, você vai dizer assim numa conversa, peraí, eu vou procurar na Bíblia para te dar uma resposta. Aquilo vai estar impregnado a você, então o próprio Espírito Santo vai te levar a declarar aquilo que você conhece, mas com revelação, senão você vai se perder. E Jesus tinha uma resposta para cada situação. Então, é isso que eu estou falando, o mundo aguarda uma resposta para cada situação. Glória a Deus. Uma outra coisa, aqui em Marcos, capítulo 3 mesmo, essa aqui é uma bomba agora, que vai explodir no inferno. Amém? Isso é tremendo. Houve um embate com Jesus, porque ele estava curando, e eles falaram, ele expulsa demônios,
e cura por Belzebu. Então Jesus, a partir do 20, então Jesus entrou numa casa, fluiu outra vez a multidão. Que tremendo. De tal maneira que nem sequer podiam comer. Olha só, quando você tem a unção, onde você estiver, pessoas vão querer ficar perto de você. E vão querer ouvir o que você tem a dizer, você pode ter certeza disso. Uma vez eu estava num restaurante lá em Campos do Jordão, e veio um negócio assim, algo tão forte em mim, que eu falei, fecha o restaurante. Falei para a proprietária, fecha o restaurante porque eu tenho coisas a dizer aqui. Ela falou, e fechou. Eu comecei a pregar para as pessoas. Veio um impulso de Deus tão tremendo, que eu fui lá na cozinha e comecei a pregar aos cozinheiros, aos ajudantes. Fui lá no gerente. Eles ficavam assim, o que está acontecendo? Quando você está na unção, amados, não tem como você ser impedido. É Deus fazendo através da sua vida. E todo mundo se converteu. Eu não sei hoje como é que está, mas eu posso ter uma certeza, receberam muitas palavras. Eu posso ter uma convicção, eu creio que alguns ali são pregadores hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, amém? Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, está possesso de Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Escuta essa. O reino não. O arraial do inimigo é dividido. Você pode entender isso quando Jesus chega lá em Gerasa e vem aquele homem possesso com legiões. Ele pergunta, quem é você? Sou legião, porque somos muitos. E eles dizem assim, os demônios falam, não nos manda para outra província. Por quê? Lá na outra província, quem estava regendo era um outro principado. E se eles fossem para lá, eles iam tomar um pau. Então, veja bem, o reino de Satanás é dividido. Agora eu vou dizer uma forte. Até aqui, Jesus estava falando ainda de reino. Mas ele fala uma coisa. Então, este reino tem fim. Satanás não tem mais nenhum reino. Porque na cruz lhe foi tirado as chaves da morte. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz que ele tem as chaves da morte. Agora vai procurar no Novo Testamento, a partir das cartas, a partir de Atos, vai procurar lá, se fala assim, reino das trevas. Não tem reino das trevas, porque ele não reina nem nas trevas. Foi-lhe tirado as chaves da morte. Significa que foi-lhe tirada a autoridade que ele tinha sobre a morte. Ele não tem poder nem sobre a morte, porque ele foi tirado. Como é que você pode ter medo de quem não tem autoridade nenhuma? E que nem as chaves do império ele tem mais? Porque ele reinava no império, aí sim você pode ser reino, no império da morte. Mas aquele que tinha o império da morte foi destruído, porque foi lhe tirada as chaves. A chave está com Jesus. Olha aqui o que diz, só para a gente comprovar isso. Porque, por isso que eu estou falando sobre as respostas de Jesus. Olha como ele falou. Olha o que ele disse. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Isso é muito tremendo. Eu não digo que o diabo não tem poder para o mal. Sim, ele tem ainda, ele está agindo ainda, mas ele está agindo em desespero de causa. É isso que nós precisamos entender. Tudo que ele faz é para o desespero de causa, porque ele não tem mais nada. E que nos tirou do poder das trevas, não fala reino,
não fala mais reino, que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino, aí sim é reino, do Filho do seu amor. Aleluia, dê mais um aplauso para ele. O que o diabo quer fazer você pensar é que ele tem algum reino. É que ele ainda tem o império da morte, ele não tem mais. Então vamos comprovar isso? Porque era isso que Jesus estava dizendo lá. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Aqui está claro, nós precisamos ter muita ciência disso. Porque isso é uma coisa que te empurra, amém? Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, porque ele era de carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, o que tinha o império, e diz que ele aniquilou o que tinha, então ele não tem mais. Ele não tem mais. O fato é que ele quer fazer você pensar que ele tem. Por isso que muitos de vocês sofrem, muitos de nós sofremos por isso. Por ignorância, muitas vezes. Porque não entendemos isso, ele não tem mais. Ele pode agir, sim, quando você dá a brecha para ele agir. Aí é diferente. Mas que ele não tem, ele não tem. Ele não tem mais poder sobre a tua vida. Quem tem poder sobre a tua vida é Cristo. Quem tem poder sobre os teus pensamentos é Cristo. Quem tem poder no teu espírito é Cristo. Ele que te guia, ele que te domina para a honra e glória do seu nome. Por isso, você tem a resposta que o mundo necessita. Amém, amados? Vamos para a última coisa aqui. Abra no livro de Marcos, capítulo 11. Tudo em Marcos para a gente ficar tudo perto, amém? Marcos capítulo 11, a partir do 27. Essa é demais para mim. Eu sempre admirei essa resposta. Você quer ter autoridade? Quer ter autoridade? Só tem um caminho. Não tem outro. Outra vez chegaram a Jerusalém e, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos se aproximaram. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer isto? Jesus lhe respondeu: também vos perguntarei uma coisa. Que tranquilidade. Ele não ficou, não perdeu o chão, né? Puxa, respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Acho que ele falou assim como eu estou falando. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará, então por que não cresces? Eles ficaram confusos, sem saber o que dizer. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus lhe disse: nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Ah, muito bem. Só que quando ele perguntou, na pergunta que ele tinha feito para os fariseus, já estava a resposta. Porque eles não tinham se submetido a João. E Jesus, que era o Filho do Deus vivo, dentro dele estava o Filho do Deus vivo, o céu estava dentro dele, ele, Jesus, se submeteu a João, ele mesmo foi batizado por João. Por isso ele tinha autoridade. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho um pai espiritual sobre mim, que é o apóstolo Rony Chaves. Então eu estou debaixo da autoridade dele. Então, geralmente, ele sabe para onde eu vou.
A gente se fala pelo WhatsApp, às vezes se encontra quando ele vem aqui. E eu converso com ele, eu peço o conselho dele, porque eu estou debaixo da autoridade dele. Agora, quanto mais você se submeter à tua autoridade, mais autoridade você vai ter. Isso se chama humildade de coração. É diferente do mundo. Enquanto as pessoas no mundo querem pisar sobre as outras e querem exercer a autoridade, Jesus falou isso. No reino não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Não julgue ser maior do que o teu irmão, mas julgue que ele é maior que você. É diferente. E aí você vai ver quanta autoridade, quanta revelação você vai ter de Deus. Eu sempre tive temor de autoridade na minha vida. Sempre. Eu tremia, falando sério. A primeira vez que eu fui servir a ceia, eu tremia da cabeça aos pés, porque ia servir a ceia. Eu não me considerava digno disso. Eu não estou dizendo porque eu entendo que eu seja maior que alguém. Não sou. Mas estou dizendo um fato que aconteceu. Eu tremia. Nossa, eu vou servir a ceia. E servia lá as pessoas do louvor, subia lá com a bandeja para servir. Nossa, eu achava aquele o máximo. Mas eu ia com muito temor e tremor. Puxa, nossa, eu babava quando o meu pastor me chamava para conversar, porque eu queria ouvir, eu queria receber, eu queria aprender. Jesus aprendeu a obediência por meio daquele que sofreu. Como é que ele teve que aprender? A palavra fala que sim, ele teve que aprender. Ele foi estudar, ele foi estudar as Escrituras. Você pode ter certeza disso. Ele não foi diferente dos outros. Amém, amados? É assim que se obtém a revelação. Fecha os teus olhos. Aleluia. Lamacharia.